Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus separou algo muito grande para palestrar contigo nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? E eu já quero te convidar para você estar dando já o seu likezinho, que é o seu joinha. E toda vez que você dá o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas. Se você é novo no canal, tá? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Meu nome é Pastora Magna, tá? Seja bem-vindo no nosso canal em nome de Jesus. Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida obediência. Porque lá em Deuteronômio 28 está escrito assim, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, mas também está escrito que as maldições nos alcançarão quando nós somos desobedientes. Então eu quero profetizar que o teu coração e a tua alma seja um coração e uma alma obediente no Senhor Jesus. Amém? Então eu profetizo sobre a sua vida obediência. Porque quando você é um filho obediente, quando você, meu querido e minha querida, pega o seu filho te obedece, você que é pai e mãe, a gente fica feliz, não é? E acaba concedendo para o nosso filho aquilo que ele nos pede. E assim é Deus. Você está entendendo? Quando você é obediente, Deus se agrada do filho que é obediente. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar um coração e uma alma obediente para você. Em nome de Jesus, eu já quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar? Porque a oração, ela move a mão de Deus, ela abre os céus ao meu favor e ao seu favor. Vamos orar, meu querido e minha querida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que aqui está, cada pessoa que entrou nessa live. Senhor, te peço perdão pelos nossos pecados, tudo que pensamos que desceu pelo nosso coração, saiu pela nossa boca, se magoamos, se ferimos ao nosso irmão, com palavra, com atos, com pensamento, nos perdoa nesse dia de hoje. Desça uma unção dobrada sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos fortifica. Troca o nosso fardamento nessa manhã, no nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Senhor, usa-me como flecha que atinge o alvo, Senhor. Já quebra todo coração de pedra, toda mente petrificada, Senhor, em nome de Jesus. Coloca um anjo dentro da casa dessa mulher, um anjo dentro da casa desse homem. Repreenda, Senhor, todo levante de Satanás, toda obra de macumbaria, feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, na cachoeira, na catatumba. Senhor, se tiver o nome desse casal no congelador, tu, para esfriar o casamento, repreende em nome de Jesus toda afronta, todo levante, toda oração contrária, toda fofoca. Aonde tiver o nosso nome, tu arranca. Senhor, nos dá um coração, Senhor, temente a ti, nos dá um coração obediente a ti. Desça uma unção dobrada sobre a nossa vida. Coloca, Senhor, tudo que está fora do lugar na nossa casa no lugar. Toma os nossos filhos nas tuas mãos. Senhor, livra os nossos filhos do laço do passarinheiro. Ah, Senhor, toca na despensa. Senhor, abre porta de emprego. Senhor, multiplica a despensa e a geladeira dessa pessoa, Senhor. Ah, Senhor, toma o teu povo em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, porque necessitamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado em nome de Jesus. Já quero pedir para você deixar o seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você dá o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas. E você me ajuda a evangelizar, me ajuda a lançar as redes mais longe, em nome de Jesus. Talvez o vídeo que você vai compartilhar seja o vídeo que vai tirar alguém do poço.
seja o vídeo que aquela pessoa ia se suicidar naquele dia e desistiu por causa de um vídeo, de uma palavra que ela ouviu da parte do Senhor. Então, seja você o canal, tá? Pega na minha mão e vem evangelizar comigo em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Então, compartilha aí e não saia desse vídeo sem dar o seu likezinho. Eu sei que eu tô em falta com vocês, gente. Eu quero te pedir perdão por causa dos vídeos ao vivo que eu não estou conseguindo fazer, né? Então eu quero pedir perdão para você em nome de Jesus, mas eu dou a minha palavra como mulher de Deus que eu vou me organizar novamente para voltar com os vídeos ao vivo em nome de Jesus, com as lives ao vivo em nome de Jesus, porque o povo está me cobrando, principalmente o povo do Instagram, né? Então eu quero te pedir perdão porque eu não estou conseguindo, né, irmãos? Porque assim, depois que eu era missionária. Então depois que eu fui consagrada pastora, eu já tinha muito trabalho, um minutinho. Perdão. Eu já tinha muito trabalho sendo missionária. Peraí, gente. Eu já tinha muito trabalho sendo missionária. Então, quando eu fui levantada pastora, o trabalho dobrou, você tá entendendo? E eu não tô conseguindo me organizar assim ao ponto de fazer os vídeos, você tá entendendo? E pela misericórdia do Senhor, estamos levantando um projeto lá na igreja chamado Bom Samaritano. Então eu estou muito empenhada nesse projeto que Deus colocou no meu coração, né? Que é levantar um grupo de missões na igreja para que possamos levar comida para os desabrigados, entendeu? Para que possamos levar comida para aqueles que necessitam, né? Para que a gente possa fazer culto na rua. Então eu tô me dedicando muito a esse projeto, né? Então não que eu deixei o nosso canal, não deixei não, em nome de Jesus, nunca vou deixar, que isso é um projeto, né? Que Deus colocou no meu coração quando eu estava na Europa, né? Então eu só te peço um pouquinho de paciência no nome de Jesus, amém? E eu quero carregar você comigo nesse projeto, porque eu quero filmar quando a gente estiver nas ruas, né? Evangelizando. Então, eu quero filmar ao vivo, quero passar a filmar os cultos na minha igreja ao vivo. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, compartilhe os vídeos e pede para as pessoas se inscreverem, porque eu só posso botar ao vivo esse tipo de trabalho se eu tiver 1000 seguidores, gente. Infelizmente o YouTube me cobra isso, entendeu? Então me ajuda a chegar a 1000 seguidores, porque assim, eu consigo fazer lives ao vivo 1 hora, mas depois disso o YouTube me trava, entendeu? Então o culto geralmente são 3 horas, né? Então me ajuda em nome de Jesus, amém? Aí não vai ter mais o problema do ao vivo, vocês vão estar ao vivo comigo em nome de Jesus em todos os cultos. Eu já quero pedir em nome de Jesus, essa palavra Deus me deu ontem, quando eu estava separando as pregações para o canal, eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu essa palavra aqui. Você vai abrir sua Bíblia em 1 Reis 11, 1 Reis 11, em nome de Jesus. O título é A Idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, endonitas, sidonias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegarás a ela, e elas não chegarás a vós. E de outra maneira perverterão o seu coração. Eu falei errado, gente, é perverterão o vosso coração para seguires a seus deuses. A estas se uniu a Salomão com amor e casou-se com centenas. Olha isso, não foi uma. Casou-se com centenas de princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
Amém? Até aqui em nome de Jesus. Essa palavra fala sobre o rei Salomão. Ela fala que o rei Salomão, né, casou com centenas de mulheres que Deus falou que não era para casar. Casou com mulheres que Deus falou que não era para ele se unir, que não era para ele se chegar. E Deus deixa bem claro, não chega até elas, que elas não chegará a vós. Então Deus estava falando assim, se você não for lá, não mexer em outras palavras, o que Deus está querendo dizer, se você não mexer com o que está quieto, não vai vir até você. Mas Salomão mexeu com o que estava quieto. Ele foi lá, né, e se apaixonou por mulheres que serviam a outros deuses. Por mulheres que tinham outros deuses como os seus. E aquelas mulheres, né, eu conjecturo que aquelas mulheres, quando ia para a cama com Salomão, né, falavam dos seus deuses para Salomão, falavam que os seus deuses faziam, que os seus deuses aconteciam, né? E Salomão foi se rendendo aos deuses dessas mulheres. Não foi uma mulher, não foi duas, foi centenas. Salomão levantou vários altares para outros deuses, inclusive para Moloque. Você está entendendo? Ele levantou altares para esse Deus, né? Não só para Moloque, mas para outros deuses. Foram mais de um altar que Salomão levantou na sua velhice, porque ele começou, o coração dele, você está entendendo, não estava 100% para Deus, porque ele abriu eu costumo falar que é uma porta muito grande que a gente abre no mundo espiritual, né? E foi assim, Salomão abriu uma porta muito grande no mundo espiritual através de muitas mulheres que entrou na vida dele, mulheres que não eram da parte do Senhor Jesus. Você está entendendo? Mulheres que não eram mulheres de Deus. Então, essa palavra, ela vem de encontro não só para a minha vida, mas para a sua vida. Ela fala sobre alianças. Com quem você tem feito alianças, sabe? Porque a gente tem que fazer alianças com pessoas de Deus. O pastor Cláudio Duarte, né? Eu sigo ele, eu gosto muito das pregações dele. Ele é um pastor assim que ele tem uma pegada leve no evangelho, né? Mas ele fala coisas muito sérias da parte de Deus. E ele fala assim, tem uma pregação dele que é muito verdadeira, que ele fala assim, que o evangélico, né, o cristão, ele tem que casar com o cristão. Você tá entendendo? Porque se você casa com alguém que não processa a mesma fé que você, foi o que aconteceu com Salomão, seu coração acaba se pervertendo, sabe? Porque quando você casa com alguém, aquela pessoa vem com costumes, aquela pessoa foi criada de um jeito, você tá entendendo? Se você, que serve ao Senhor, vai casar com alguém espírita, você tá entendendo? Você tem que saber que aquela pessoa foi criada naquela religião, aquela pessoa tem um costume e aquela pessoa vai trazer isso pro seu casamento. Você tá entendendo? Quando você vê uma vela que está sendo acendida dentro da sua casa, você tá entendendo? Algumas coisas que estão sendo preparadas dentro da sua casa, tá? Então você tem que ter cuidado com quem você forma as suas alianças. Salomão formou aliança com tantas mulheres que não provinham de Deus que ele acabou se corrompendo, porque o coração de Salomão não era 100% fiel a Deus. E Deus falou muito claro que era para Salomão não se misturar. Então eu entendo que eu e você não podemos nos misturar. Você tá entendendo? Não tô falando que você não tem que ter amizade, você tem que ter amizade, muito pelo contrário, nós temos que ir no terreno do inimigo e arrancar almas da mão de Satanás. Mas o que eu tô querendo te dizer, para fazer aliança de casamento, você tem que pensar muito. Você tá entendendo? Para fazer aliança de noivado, aliança de namoro, com quem Deus fala para você não fazer. Isso é tão sério, meu querido e minha querida, tão sério que Deus rasgou o trono de Salomão. A palavra de Deus vai dizer lá no comecinho da história de Salomão
que o coração de Salomão, quando Deus pergunta assim, o que tu queres, Salomão? Salomão pede sabedoria. Você vê, era um homem tão sábio, um homem tão culto, você tá entendendo? Mas ele se deixou perverter. Então eu entendo que isso não depende da inteligência, não depende da minha sabedoria, porque o coração é enganoso. Se tiver alguém que você se interessar, né, pelaquela pessoa, você tá entendendo? E aquela pessoa não processa a mesma fé com você, a palavra de Deus fala o quê? Fugir da aparência do mal. Foge antes que um sentimento maior cresça dentro de você. Porque, irmãos, é mais fácil alguém te levar para o mundo do que você trazer alguém para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado não é ruim. Aqueles que falam que o pecado é ruim, tá mentindo. O pecado não é ruim. O pecado leva à morte. Porque se fosse ruim, muita gente não tava aí no mundo. Você tá entendendo? Porque dá um prazer momentâneo, mas é um prazer que leva à morte. Então, os costumes daquela pessoa vai vir junto no relacionamento. Você tá entendendo? As crendices daquela pessoa vai vir junto no relacionamento. O que eu quero que você entenda é que Deus rasgou o trono de Salomão por ele edificar altares a outros deuses e por ele ser desobediente. Então eu entendo que a desobediência rasga planos que Deus tem para mim, rasga planos que Deus tem para você. Então a gente tem que ver até com quem a gente faz aliança. Se a nossa aliança, não só no casamento, não só no noivado, não só no namoro, mas alianças de amizade também. Você tá entendendo? Tem alianças de amizade que acabam nos tirando da presença de Deus. Você tá entendendo? E você tem que ser luz aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar, você tem que ser a lamparina. Você tá entendendo? Você tem que ser aquela luz, a luz do Espírito Santo. A palavra de fé tem que vir de você, a palavra de conserto tem que vir de você. Você tá entendendo? Então, meu querido e minha querida, se você tá prestes a fazer uma aliança com alguém que não tá processando a mesma fé que você, ore ao Senhor para ver se você não vai se perder no meio dessa aliança, você tá entendendo? Porque Deus não quer perder a tua alma, sabe? Deus tem o melhor para você. Às vezes você tá fazendo uma aliança de amizade com quem não tem que fazer. Você tá fazendo aliança e relacionamento com quem não tem que fazer, sabe? Deus, às vezes, bota pessoas na nossa mão que é pra gente tirar das garras de Satanás. Mas também Deus permite que a gente vai lá e se a gente não tiver alicerçado na fé, é aquela pessoa que te traga. Você tá entendendo? É aquele espírito que tá com aquela pessoa que te tira da presença de Deus. Então, com quem você tem feito alianças? Por causa de alianças mal feitas, Deus rasga o trono de Salomão. Você tá entendendo? E Deus fala assim, olha, por amor a Davi, eu não vou tirar o trono agora da tua mão. Sabe? Por amor a Davi. Davi era um cara que a palavra de Deus vai dizer que ele era segundo o coração de Deus. Ele pecou com Betseba, mas ele rasgou o coração para o Senhor e se consertou. Mas tem pessoas que pecam e não se consertam, continua no pecado e continua se sujando mais, você tá entendendo? Então, meu querido e minha querida, se de alguma forma você pecou, se de alguma forma você não tá na posição que Deus quer que você fique, sabe? Eu sempre dou o meu testemunho aqui, que eu bebia, que eu fumava, eu ia para as baladas, né? Eu saía, eu era uma mulher assim que eu gostava de sair, que eu gostava de ir para as baladas da vida, você tá entendendo? Mas quando Jesus me chamou de volta, sabe, para o reino dele, eu fiquei uns 2 anos, irmãos, 2 anos, recusando tudo que era convite que vinha para mim, de festa, até mesmo de amigos, de aniversário, porque eu sabia que eu ia me corromper, você tá entendendo? Eu sabia que o cheiro do cigarro ia fazer eu querer voltar a fumar. Eu sabia que o cheiro da bebida ia querer, trazer de volta aquela velha criatura que eu não queria mais. Você tá entendendo? Então eu fui me afastando de amizades, sabe? Amizades que me chamavam para sair. Eu fui me afastando porque eu sabia que eu não ia resistir
tá? Então é isso que nós temos que fazer, nos afastar. Depois desses 2 anos, eu comecei a aceitar os convites, assim, para festa de aniversário, festa de casamento, você tá entendendo? Porque eu vi que eu já estava mais alicerçada. Hoje em dia eu vou normalmente, né? Porque a gente não deve ficar assim, eu sou crente, eu não vou a casamento na família, festa na família. Não, meu querido, é sua família. É a chance que você tem de ir lá e falar do Senhor Jesus. Então, hoje em dia eu aproveito, perdão, esses convites, você tá entendendo? Para mim poder ir lá e falar do amor de Deus. Você tá entendendo? Então, faça isso também, sabe? É difícil, irmãos. Largar o cigarro é muito difícil. Foi muito difícil para mim largar o vício do cigarro, porque quando eu ficava nervosa, eu já queria fumar. Você tá entendendo? E se tivesse o tempo muito quente, eu já queria tomar uma cervejinha, sabe? Então, Deus fez essa estratégia comigo, sabe? Então, se você tá querendo se libertar dessas alianças, sabe? Faça essa estratégia também, porque comigo funcionou, para a honra e glória do Senhor Jesus, vai funcionar com você. Às vezes é necessário a gente se separar um pouquinho, sabe? Não que você vai deixar de amar aquele amigo, aquela amiga, você vai continuar amando. Você só vai se afastar um pouco para Deus te revestir, colocar um fardamento em você para que você possa ir lá resgatar o amigo ou amiga que você tanto ama das garras de Satanás. Deus vai colocar palavras na sua boca, mas você também tem que ser forte, tem que ter força de vontade, sabe? Tem que jejuar. A palavra de Deus fala assim, que certas castas de demônio só sai com jejum e oração. Então eu entendo que para mim se libertar, eu tenho que jejuar. Eu tenho que alimentar o meu espírito e não a minha carne. Então eu preferi me afastar de certas amizades, de certos relacionamentos para alimentar o meu espírito. Porque se eu alimentasse a minha carne, eu ia cair. Hoje em dia eu não seria pastora, você tá entendendo? Hoje em dia eu não seria pastora Magna. Hoje em dia eu seria a Magna. Então Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para resgatar almas, sabe, do cativeiro, sabe? Se eu não tivesse feito isso, hoje não teria o canal. Hoje eu não seria instrumento para sua vida. Você tá entendendo? Hoje você não estaria me ouvindo, sabe? Então é isso que eu quero te dizer, que Deus tem um plano para cada um e Ele tem um plano para você. Mas dependendo das alianças que você vai formando ao decorrer da sua vida, você tá entendendo? Aquele relacionamento que vai te levar mais pro mundo, que vai te afundar, mais ainda vai fazer você pecar, mais ainda só vai te afundar. Às vezes você acha até que esse homem vai te pedir em casamento, que essa mulher vai casar com você e não vai. Satanás está colocando só no seu caminho para te tirar dos planos que Deus tem para você. Meu querido, e quando você está em desobediência, Deus rasga reino. Salomão foi o homem, a palavra de Deus vai dizer que nunca mais existiu um homem tão sábio quanto Salomão. Olha, Deus amava tanto Salomão que deu uma sabedoria que nunca mais deu para homem nenhum, só deu para Salomão. E isso não impediu Deus de rasgar o reino da mão de Salomão. Portanto, que o filho de Salomão não herdou o reino. As 12 tribos que Deus tinha unido através de Davi foram rasgadas, você tá entendendo? Foram desunidas novamente por causa de pecado de Salomão, porque Salomão se deitou, casou com mulheres que processavam outra fé e acabou edificando altares a outros deuses, acabou servindo a outros deuses. Você tá entendendo? Depois, no final da vida, Salomão se consertou com Deus. Você está entendendo? Mas Deus não voltou atrás com a palavra dele. O reino continuou rasgado. Deus perdoou Salomão, perdoou, mas não voltou atrás com a palavra que disse que ia rasgar o reino da mão de Salomão. Então eu quero te dizer que pecado tem consequência. O que você planta, você vai colher. E se você não colher, os seus filhos vão colher. Porque a palavra de Deus fala que Deus visita a nossa maldade até a 4ª geração. E se você está plantando abacaxi, você não vai colher morango. Você vai colher abacaxi. A colheita, meu irmão, é o único processo na Bíblia que não precisa de fé. Para você colher não precisa de fé. Para você plantar também não precisa de fé.
O que você plantar é o que você vai colher. Se você está plantando vento, você vai colher tempestade. Se você está plantando um relacionamento que você está vendo que aquele relacionamento não vai para frente, tá vendo? Se aquela pessoa já bebe, já fuma, você tá entendendo? Já é grosso, já é grossa com você no namoro, no casamento vai te bater. Você tá entendendo? Se ela já levanta, se ele já levanta a voz com você no casamento, vai levantar, vai te agredir. Então, com quem você tá fazendo uma aliança? Você tá entendendo? Se aquela pessoa não te respeita no próprio namoro, no casamento ela não vai te respeitar. Então você tem que ver com quem você tá fazendo aliança. Se aquela amizade já fala dos outros para você, ela vai falar de você para os outros, sabe? Então faça alianças com homens e mulheres de Deus, sabe? Porque primeiro é para você resgatar alguém da mão de Satanás, você tem que estar preparado. E não adianta você falar assim, eu vou engatar um namoro com essa pessoa, sabe, que não processa a mesma fé que eu, porque eu vou resgatar ela lá do mundo. Você pode até resgatar, mas para isso você tem que estar alicerçado. Porque se você não tiver alicerçado, é aquela pessoa que vai tirar você da presença de Deus, sabe? Porque, vou te dar só um exemplo. Ela vai virar para você em dia de culto e vai falar assim, não vai pro culto não, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos no cinema. Você tá entendendo? Os passeios vão ser só no dia dos cultos, que é assim que Satanás faz. Aí você acaba indo. Aí você acaba sem ir para casa de Deus, já acaba ficando fraco na fé. E quando você vê aquele relacionamento que era apenas um namoro, sabe? Que você achou que você que ia levar aquela pessoa para a presença de Deus, é aquela pessoa que te tirou da presença de Deus. Talvez Salomão tenha pensado que ele ia casar com aquelas mulheres e ia falar do amor de Deus, você está entendendo? Mas foi o contrário, aquelas mulheres levaram Salomão para o mundo, levaram Salomão a edificar altares, entendeu? A outros deuses, que não era o Senhor Jesus, que não era Deus, porque a palavra de Deus fala assim, olha, somente adorar a Deus. Não tem adoração a outro Deus que não seja Deus. Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode adorar um marido, não pode adorar um filho, né? A gente não pode ter idolatria, sabe? Devemos somente adorar a Deus, sabe? Amar o nosso marido, amar os nossos filhos, temos que amar. Mas devemos, sabe, adorar, ser idólatra, sabe? Você botar o seu marido em primeiro lugar do que Deus, o seu filho em primeiro lugar do que Deus. Isso nós não devemos fazer. Sabe por quê? Porque a Deus nós devemos adorar, sabe? É a Deus que nós devemos, o nosso coração, a nossa devoção é a Deus. E muitas das vezes, mulheres e homens colocam maridos e mulheres num pedestal e faz adoração a eles, sabe? Você idolatra aquele filho, bota ele numa redoma, você tá entendendo? Ao tal ponto de adoração que você adora aquele filho. Então a adoração é só a Deus. Os nossos filhos são de Deus, os nossos maridos e as nossas esposas são de Deus. Você tá entendendo? Mas a adoração é só a Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração e essa palavra ferveu no meu coração. Você tá entendendo? Para que você não faça alianças erradas, para que você não faça alianças em ambiente de trabalho, sabe? Que você acha que aquela pessoa é sua amiguinha. Você acabou de conhecer aquela pessoa. Você tá entendendo? Aquela pessoa não é sua amiguinha. Você tá entendendo? Você tem que estreitar alianças com Deus. Aquela pessoa pode ser um conhecido, sabe? Talvez Deus botou aquela pessoa no ambiente de trabalho para você ser luz ali dentro, para você falar de Deus. Gente, e esse negócio de aliança é tão sério, tão sério. Deus me trouxe à memória algo agora. No tempo que eu estava de férias do Senhor, né, que eu não gosto da palavra desviada, já contei aqui para vocês que eu fiquei 16 anos, né, longe da presença de Deus, e eu sou cabeleireira, né, e entrou uma manicure no meu salão nesse período, e era um período que o salão não estava dando movimento, e eu fumava, então eu ia para a porta do salão e fumava um cigarro atrás do outro, ficava muito nervosa, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar fornecedor, né, e tinha que me sustentar minha casa.
Então eu ficava muito nervosa. Essa manicure falou assim para mim: hoje lá no centro ia ter uma roda, né? Então vamos lá para você pedir coisa pro seu salão, para não sei mais o que e não sei mais o que lá. E ela ficou o dia inteiro falando isso na minha cabeça. E eu fui. Sabe, eu fui. O que eu quero te dizer, eu conheci a palavra. Eu fui nascida e criada dentro do evangelho. Eu estava desviada, mas eu conhecia o Deus que eu servia. Sei que um dia eu servi. Você tá entendendo? Mas eu fui pela cabeça dela. Você tá entendendo? Isso que eu quero te dizer. Dependendo da amizade que Satanás coloca do seu lado, você acaba indo. E quando eu cheguei naquele centro, eu lembro muito bem. Um demônio que estava incorporado lá falou assim: o que que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Porque Deus sabe, ele já sabia que eu era selada por Deus, que Deus tinha um plano para mim. Você tá entendendo? E na época eu fiquei meio assim sem entender. Entrei naquele centro morrendo de medo, sabe? Entrei nervosa, com medo, porque a gente conhece a palavra, a gente fica temerosa, você tá entendendo? A gente tem o temor de Deus. Eu tava desviada, mas eu tinha o temor de Deus. O que eu quero te dizer, uma amizade, sabe? Eu ouvi a amizade. Então, dependendo da aliança que você faz, se você não está alicerçado, você vai. Dependendo da aliança, do relacionamento que você está, você deixa de seguir a Deus e acaba fazendo como Salomão, acaba rendendo altares a outros deuses, acaba seguindo a outros deuses. Então não faça isso. Não faça alianças com pessoas erradas. Amém? É essa palavra que Deus colocou no meu coração para te despertar sobre alianças. Com quem você tem feito alianças? A quem você tem dado ouvido. Amém? Não faça alianças com pessoas erradas, porque Deus não quer te perder, Deus te ama. Você tá entendendo? Quer sair do vício? Jejua. Não tem força para parar de fumar? Começa a jejuar sem parar. Você tá entendendo? Porque em jejum você não vai botar o cigarro na boca. Em jejum você não vai botar a cerveja, o vinho, não sei qual é a bebida que você não consegue parar. Faz jejum. Faz jejum, porque a palavra de Deus fala assim: certas castas de demônios só saem com jejum e oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu quero te convidar para estar orando comigo. E você que não consegue parar de fumar, você vai pegar sua carteira de cigarro agora na mão. Eu vou orar a sua carteira de cigarro para Deus te dar enjoo em nome de Jesus. E se você não fuma, não bebe, mas quer essa oração para alguém, você vai colocar a mão no seu coração, para aquela pessoa que não consegue largar do vício, sabe? E para você também que está fazendo alianças, que não está conseguindo sair dessa amizade errada, desse relacionamento errado, como Salomão, coloca a mão aí no seu coração que esse demônio vai bater em retirada e você não vai se perder, não vai fazer alianças erradas em nome de Jesus. Vamos orar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois que fielmente me amou, também amá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Senhor, eu te apresento agora essa mulher, te apresento agora esse homem, Senhor, Senhor, que está diante de ti, muitos, Senhor, até segurando, Senhor, a carteira de cigarro, com seu cigarro na mão, Senhor, tu repreende agora todo espírito do vício, no nome de Jesus, venha bater em retirada agora, Senhor, coloque enjoo nessa mulher, coloque enjoo nesse homem, para que ele não tenha vontade, para que ela não tenha
vontade, Senhor, de fumar, de colocar esse cigarro na mão. Faz vomitar, Senhor. Essa mulher, esse homem que está orando para largar a bebida e não consegue, todo vício de bebida, venha bater em retirada agora. O Senhor Jesus te repreenda. Senhor, quantos casamentos falidos porque o homem não larga a bebida, porque a mulher não larga a bebida, não larga o cigarro, vai sendo repreendida agora todo espírito do vício, cigarro eletrônico. Senhor, faz vomitar, faz dar enjoo, repreende todo laço, todo embaraço, todo demônio que palestra no ouvido dessa mulher, no ouvido desse homem, para ele não parar, para ela não parar de fumar. Vontade, desejo, vai sendo repreendida agora. Senhor, coloca a tua mão nesse pulmão, vai, Senhor, tirando, Senhor, toda a nicotina, vai repreendendo agora. Coloca, Senhor, a mão no fígado, Senhor, vai tirando, Senhor, toda a gordura que a bebida coloca. No nome de Jesus, bata em retirada agora. Satanás, você vai largar essa mulher, vai largar esse homem, ele não vai beber mais, ela não vai beber mais, não vai fazer mais aliança com você de vício. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sai, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, por essa mulher, Senhor, e por esse homem que fez alianças erradas, alianças em relacionamento, alianças em namoro, alianças em noivado, Senhor, alianças, Senhor Jesus, de amizade que não provém de ti, que vai tirar do teu caminho, Senhor, tu não permita. Senhor, arranca agora alianças erradas, Senhor, mas não deixa a tristeza no coração dessa pessoa, Senhor, quando essa amizade for arrancada, quando esse relacionamento que não provém de ti for arrancado, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, Satanás, Senhor, nos enganar com um prato bonito. Repreende todo o laço do adversário, Senhor. Não deixa aproximar, Senhor, de nós pessoas que vai nos arrancar do teu reino, mas tu nos usa como lamparina para arrancar do reino de Satanás alma. Então, em nome de Jesus, Senhor, quebra alianças erradas hoje, Senhor, e fortalece a nossa aliança contigo. Renova a nossa aliança contigo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tu venha neste dia trocar o fardamento dessa mulher. Tu venha nesse dia trocar o fardamento desse homem. Coloca sapato de fogo, nos dá autoridade para pisar na cabeça da serpente. Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Coloca, Pai amado e Pai querido, cinto da verdade. E, Senhor, escudo da fé, espada do teu Espírito, coraça da justiça redobrada, não nos deixa cair, nos sustenta, nos fortalece, Senhor. Fortalece aquele que está caído, aquele que está precisando de um renovo, tu renova. Desça uma unção dobrada sobre a nossa vida nesta manhã, Senhor. Eu te peço renovo, nos sustenta, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Renova, Senhor, as nossas forças. Aquele que está caído no campo de batalha, que está com tristeza profunda, está com depressão, tu repreenda. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos essa mulher e esse homem, Senhor. Renova as forças para que eles possam, Senhor, passar pelo dia mal. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, em nome de Jesus. Você está tentando largar o vício, você vai todo dia à noite, tá? Você vai pegar esse maço de cigarro aí, ora o Salmo 91, e no final do Salmo você fala assim: Senhor, que eu largue esse vício em nome de Jesus. Senhor, que eu largue esse vício em nome de Jesus. Senhor, que eu largue esse vício em nome de Jesus. Peça para Deus todas as noites te dar enjoo, para que você possa botar na boca e vomitar mesmo, tá entendendo? Você que tá com alianças que não provém de ti, peça a Deus força para que você saia dessa aliança, você tá entendendo? Porque Deus tem uma história nova para você. Deus não te chamou para sofrer, Deus não te chamou, querido e querido, para ser maltratado, ser pisado. Deus te chamou como princesa e príncipe do Senhor, e princesa e príncipe tem o melhor dessa terra. Nós somos herdeiros
herdeiros do Senhor Jesus. Então não faça alianças erradas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus com aquela pessoa que está precisando, que está com uma aliança errada e que não tem forças para sair. Em nome de Jesus, beijo grande, até a próxima. Não saia desse canal sem você dar o seu likezinho, que é o seu joinha. Tchau, até a próxima. Seja abençoado e tenha a melhor semana da sua vida.